Você já imaginou como seria caminhar pelas ruas de Samaria, a capital do reino de Israel? Uma cidade que, na sua época de glória, era um verdadeiro centro de comércio, religião e poder. À medida que nos aproximamos das grandes portas de Samaria, a sensação de grandeza da cidade nos impressiona. O calor do dia bate nas pedras, e o som das carroças rolando sobre o pavimento ecoa pelas ruas movimentadas. Então, prepare-se para essa jornada. Deixe seu like para confirmar sua passagem e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas viagens por essas cidades bíblicas. Está pronto? Então, vamos atravessar as portas de Samaria e explorar o que há por trás dessa cidade tão histórica. Agora que estamos dentro de Samaria, as ruas estão cheias de vida. O comércio é o coração da cidade, e a agitação dos vendedores tentando atrair compradores é constante. À direita, um homem de aparência distinta oferece tecidos caros, enquanto ao lado, outro comerciante vende grãos, azeite e vinho. O tilintar das moedas preenchendo o ar é uma trilha sonora que nos guia pela cidade. O comércio é próspero, mas ao mesmo tempo, é claro que não há apenas um tipo de troca aqui. Samaria está envolta em um comércio de almas também, com seus cultos pagãos e as disputas religiosas que a dividem internamente. Enquanto seguimos pelas ruas, podemos sentir a tensão religiosa no ar. Samaria é uma cidade dividida, com um povo que luta entre manter suas tradições israelitas e ceder às influências estrangeiras. De um lado, vemos os fariseus, com suas roupas solenes, debatendo entre si sobre a observância da lei, enquanto os saduceus, mais alinhados com a elite política, tentam implementar uma visão mais flexível da religião. O templo de Baal, um monumento de idolatria, se ergue no centro, desafiando os princípios da verdadeira adoração. Essas divisões criam um ambiente tenso, onde até as mais simples ações religiosas têm peso e são questionadas. Nas ruas de Samaria, a vida cotidiana se mistura com desafios espirituais. A população, embora envolvida com o comércio e as festividades, parece carregar um fardo espiritual. Mulheres e crianças caminham apressadas em direção ao poço, enquanto homens discutem sobre negócios nas praças. A cidade está cheia de vida, mas a sensação de vazio espiritual é inconfundível. Muitos tentam se apegar à verdadeira adoração, enquanto outros se entregam à idolatria. O contraste entre os ricos, que desfrutam de suas posses, e os pobres, que lutam pela sobrevivência, é claro. No entanto, todos parecem estar à procura de algo mais, algo que preencha o vazio que não pode ser saciado por riquezas materiais ou prazeres passageiros. A cidade também é marcada por suas festividades, que começam ao cair da noite. Samaria sabe celebrar, mas a alegria aqui é superficial. O som da música ressoa pelas ruas, mas não é uma música de verdadeira felicidade. Em outro canto, um grupo de líderes locais se reúne em um banquete, discutindo suas alianças e desfrutando de prazeres mundanos. Mas enquanto a cidade festeja, a injustiça é clara. Os pobres são ignorados, a corrupção é endêmica e os direitos humanos são frequentemente violados. Em Samaria, o pecado se esconde atrás de sorrisos e comida farta, mas o mal está sempre presente, como uma sombra que nunca se dissipa. À medida que seguimos pelas ruas de Samaria, vemos a separação entre as classes sociais se tornando ainda mais evidente. À esquerda, uma mansão imponente se destaca, com seus jardins bem cuidados e uma grande porta dourada. Dentro, o luxo e o excesso estão em plena exibição. As pessoas que entram e saem parecem viver em um mundo à parte, onde os problemas cotidianos da maioria da população não existem. Mas, enquanto isso, em outras partes da cidade, vemos crianças com os pés descalços e os rostos sujos de poeira, correndo pelas ruas enquanto suas mães, exaustas, buscam formas de sustentar suas famílias. O contraste entre o luxo e a pobreza é gritante e reflete a desigualdade que permeia toda Samaria, uma cidade próspera, mas também profundamente falha. Em Samaria, a busca por justiça é quase uma miragem. Nas praças centrais, ouve-se o clamor de mulheres e crianças que pedem por socorro, mas o som logo é abafado pela agitação do comércio e das festas. Os líderes da cidade, embora pareçam preocupados com as questões políticas e comerciais, parecem alheios ao sofrimento do povo. Aqueles que deveriam ser os defensores da justiça e da moralidade muitas vezes são os primeiros a cair em práticas corruptas. Nos templos e altares dedicados a Baal, vemos os sacerdotes que, ao invés de guiar o povo para a verdadeira adoração, se entregam ao luxo e à idolatria. A moralidade está corrompida em todos os níveis da sociedade, e o povo de Samaria vive em um constante estado de frustração, procurando por um líder justo,
mas se deparando apenas com a falsidade e a corrupção. Samaria, como uma cidade estratégica, não é isolada. A influência das nações ao redor é sentida a cada passo. Comerciantes fenícios, egípcios e até assírios têm uma forte presença na cidade, trazendo produtos exóticos e, em alguns casos, práticas religiosas estrangeiras. Essa diversidade cultural e religiosa, embora tenha enriquecido Samaria em termos materiais, também contribuiu para a confusão espiritual. Muitos moradores se veem atraídos pelos cultos estrangeiros, ansiosos por soluções rápidas para seus problemas, enquanto outros tentam manter a fé nas antigas tradições israelitas. Esse embate entre a fé verdadeira e a idolatria estranha torna Samaria um lugar de constantes conflitos internos. No meio de toda essa agitação, há aqueles que ainda acreditam no poder dos profetas. Algumas figuras solitárias percorrem as ruas de Samaria, pregando contra a idolatria e convocando o povo a se voltar para o verdadeiro Deus. Mas as palavras dos profetas parecem ecoar no vazio. O povo está cético, cansado das promessas não cumpridas e da aparente indiferença de Deus. A cidade continua a girar em torno de seu próprio eixo, ignorando os avisos e a chamada para a mudança. O silêncio de Deus é angustiante, e muitos se perguntam se ele ainda se importa com Samaria, uma cidade que parece estar tão longe do caminho da justiça e da verdadeira adoração. À medida que a tarde avança, há algo no ar que nos faz sentir que algo está prestes a acontecer. A cidade de Samaria, com toda a sua riqueza e grandeza, parece estar em um momento decisivo. O ritmo frenético da vida continua, mas a sensação de que algo está prestes a mudar é palpável. Os ventos, que antes eram quentes e secos, agora trazem uma brisa fresca e inquietante. As festas continuam, os vendedores continuam suas trocas, mas há um tom de desespero no ar. O povo vive como se estivesse em um frenesi, buscando prazeres passageiros enquanto a verdadeira essência da vida se escapa. À medida que continuamos a caminhar pelas ruas de Samaria, o peso da idolatria é cada vez mais evidente. Os templos dedicados a Baal, com suas imponentes estátuas e altares, são símbolos de uma cidade que se perdeu. O povo parece ceder cada vez mais à adoração dos deuses estrangeiros, buscando consolo e respostas para suas angústias nas mãos de ídolos. Nos templos, o som dos cânticos e os rituais pagãos contrastam com a ausência de verdade espiritual. O desespero está nas expressões das pessoas, que, mesmo com tanta riqueza ao seu redor, não encontram paz. A vida parece uma corrida insaciável atrás de algo que nunca traz satisfação. Em meio a tudo isso, vemos os líderes da cidade, que deveriam ser exemplos de justiça e moralidade, se entregando à corrupção e à falsidade. Os governantes de Samaria, em sua maioria, não se importam com o sofrimento do povo. Eles estão mais preocupados com suas alianças políticas e com o lucro que podem tirar dos acordos comerciais com as nações vizinhas. Alguns deles, como reis e governadores, vivem uma vida de luxúria, ignorando completamente as necessidades dos pobres e a deterioração espiritual da cidade. Esses líderes falham em manter a justiça e a verdade, deixando a cidade afundar em um abismo moral. Enquanto as ruas de Samaria se enchem de música e festividades, é impossível não perceber a hipocrisia que paira no ar. As pessoas dançam e cantam, mas seus corações estão vazios e sua moral, corrompida. Muitos se entregam a excessos, enquanto os pobres da cidade lutam por um pedaço de pão. A religiosidade de Samaria se tornou uma fachada, algo superficial, que esconde a podridão do pecado e da idolatria. Os líderes religiosos se envolvem nos mesmos excessos dos governantes, e o povo se perde em um ciclo de hipocrisia e busca por prazer. Não há arrependimento verdadeiro, apenas uma busca incessante por mais festas, mais comida, mais riquezas, sem qualquer reflexão sobre as consequências espirituais desse estilo de vida. Em meio a todo esse cenário de decadência, há aqueles que ainda clamam por uma mudança. As vozes dos aflitos e desesperados são silenciosas, como se a cidade tivesse se fechado em seu próprio egoísmo. O povo de Samaria, apesar de ter tudo ao seu alcance, vive uma vida de insatisfação constante. Eles buscam por algo que os satisfaça verdadeiramente, mas não sabem onde encontrar. Os líderes espirituais e políticos são cegos para a dor do povo e incapazes de oferecer soluções. A esperança se esvai aos poucos, como um rio que lentamente vai se secando. Samaria vive em uma terra de ninguém, onde o medo do futuro cresce, e a ausência de esperança toma conta do coração dos que ainda acreditam em algo melhor. Enquanto o sol começa a se pôr sobre as colinas de Samaria, uma sensação de fim começa a tomar conta da cidade. A cidade que prosperou à custa da moralidade e da fé verdadeira agora enfrentará as consequências de suas escolhas.
As palavras dos profetas, que foram ignoradas, começam a se concretizar. O futuro de Samaria está sombrio, e a cidade se prepara para o que muitos sabem que é inevitável. O juízo divino, como um trovão distante, se aproxima, e a cidade, que viveu tão intensamente na busca por prazeres e riquezas, agora se verá diante do preço de suas escolhas. O fim de uma era se aproxima, e a cidade de Samaria terá que enfrentar as consequências de sua decadência moral e espiritual.